Fala, meus amigos, vocês estão bem? A paz do Senhor Jesus. Amém? Meu nome é Felipe Miqueias. Estou com o propósito de produzir vídeos para este canal, produzir este conteúdo para que de alguma forma eu possa ser ajudado por vocês e para que vocês também possam me ajudar de alguma forma. Eu creio que se a gente compartilhar experiências, compartilhar vivências, de alguma forma a gente possa vencer algum tipo de situação. Uma coisa que eu entendi já faz algum tempo é que depressão, ansiedade, crise de pânico, complexo de inferioridade, coisas relacionadas a isso não se vence sozinho. Na verdade, você precisa sempre de um apoio, você precisa de um amparo. E eu tenho buscado esse amparo aqui, ó, na palavra, em Deus, nesses últimos dias. Tenho estudado muito sobre este tema, sobre essas doenças. Tenho buscado formas de melhorar. E confesso para vocês que parece ser fácil. Mas quando a gente vai colocar isso em prática, se torna algo tão difícil. Sim, é difícil. Confesso também que nesses últimos dias tem sido um pouco difícil para mim. O inimigo tem colocado coisas na minha cabeça, tem colocado pensamentos suicidas. E cara, se você chegou nesse nível de depressão, no nível que você já tentou um suicídio, que você já tentou tirar a sua vida, eu peço para que você pare agora e ore comigo. Vamos orar a Deus e pedir a Ele para que Ele possa blindar as nossas mentes contra estes pensamentos, para que Ele possa livrar-nos de pensamentos malignos. Eu não lembro em qual dos vídeos, porque tem um vídeo que eu gravei e não coloquei no canal, estou decidindo se eu vou pôr ainda. Mas tem um deles que eu falo que eu costumo dizer: todos os sentimentos bons, alegria, felicidade, amor, gozo em Cristo, em viver com a sua família, prazer, vontade de viver, tudo isso, tudo que é de bom está em Deus, está em Cristo Jesus, está no Espírito Santo, está na Trindade Santa. Aleluia. E todos os sentimentos contrários a isso, a tristeza, a mágoa, a desesperança, sabe? Tudo, a raiva, está do outro lado. Por esse motivo, por estarem no outro lado, a gente precisa se aproximar mais de Deus. A gente precisa ficar mais próximos de Cristo. A gente precisa tentar, mesmo que você não seja crente, mesmo que você não tenha nenhum tipo de religião, você necessita se apegar com alguém. E esse alguém, eu digo para você, que é Deus. É o Espírito Santo. Ontem foi um dia bem difícil para mim. Tenho tentado explicar para as pessoas, inclusive as que estão ao meu redor, que tem dias que eu acordo e eu não tenho vontade de fazer nada, não tenho vontade de levantar da minha própria cama, não tenho vontade de tomar um banho. Mas elas não conseguem entender. Mas não é por mal, é porque elas não sabem com o que eu estou lutando, com o que eu estou lidando. Muitas delas não passaram pelo que eu estou passando. Eu creio que muitos lugares, muitos lares são assim. As pessoas vivem com pessoas que nunca lidaram com a depressão, nunca lidaram com pessoas que têm crises de ansiedade terríveis, em que começam a chorar, sabe? Fica em posição fetal, não consegue sair dali, e tem choro ali, tem uma dor aqui dentro, um negócio terrível aqui, que não quer sair. E infelizmente o mundo, a igreja, não está preparada para lidar com isso. Para essas pessoas que dizem que a depressão é falta de Deus, que a ansiedade é falta de Cristo, quero falar para vocês sobre esses 3 personagens bíblicos que passaram por momentos ruins e que eles também tiveram momentos depressivos, talvez momentos de ansiedade. Elias, eu creio que ele passou
por algumas dessas doenças que a gente vive o auge hoje. A OMS, que é a Organização Mundial da Saúde, diz que a depressão, ansiedade, crise de pânico, essas doenças, na verdade, é uma pandemia. Sim? Lembra da Covid-19? Ela é comparada a isso, a uma pandemia. Afinal, são milhares de pessoas ao redor do mundo que têm tentado lutar, guerrear contra este mal. E, infelizmente, não é uma doença fácil. Mas voltando ao foco aqui, eu quero falar para vocês sobre Elias, Jeremias e Noemi. Vou falar sobre Noemi primeiro, Jeremias e após Elias, que é o meu foco. Noemi teve um momento muito ruim na sua vida quando ela teve a perca de seus filhos e seu marido. E eu creio que ela ficou totalmente desesperançosa. Quantas pessoas perdem os seus entes queridos hoje em dia e se encontram neste momento de depressão, de tristeza, uma tristeza profunda, sabe, dentro da sua alma, que está enraizada. E é tão difícil de tirar essa raiz, é tão difícil de tirar essa tristeza, mas eu quero lembrar você que Noemi passou por esse momento, mas Deus enviou Ruth para trazer felicidade a ela. Porque quando Ruth se prontificou a estar ali, sabe, fala, vamos caminhar comigo. Na verdade ela fala. Ela falou, vamos, eu vou caminhar com você, dá a mão para mim. Se você cair, eu vou te reerguer. Eu vou estar aqui com você para o que der e vier. Deus colocou Ruth na vida de Noemi para restaurar a alegria na vida dela. E Jeremias? Jeremias também foi um grande profeta da palavra de Deus. Era um homem muito, muito usado por Deus. Ele tinha profunda intimidade com Deus. Jeremias foi um homem que viu coisas terríveis, viu coisas abomináveis, ruins. E ele chegou a um nível tão extremo, um nível de revolta, talvez consigo. Creio que não com Deus, mas consigo. Ele chegou num ápice de sua tristeza, que ele foi capaz de amaldiçoar o dia em que ele nasceu. Ele amaldiçoou o dia em que ele veio ao mundo. Você consegue perceber o nível de depressão em que esse homem estava neste momento? Você consegue entender isso como uma coisa tão terrível aos olhos de Deus? Como é uma coisa tão abominável para nós mesmos. Afinal, é totalmente contrário à nossa natureza. Afinal, a gente prega que Deus é vida, que Deus é salvação. Mas Deus visitou Jeremias. E a palavra também menciona que ele nunca esqueceu a maior promessa de todas, a maior promessa até os dias de hoje, que é a promessa da salvação. E agora, indo um pouco e lembrando que ele se curou, que ele foi liberto daquele sentimento ruim. E só para lembrar que eu decidi falar sobre isso hoje, para que as pessoas que intencionalmente dizem que a depressão, ansiedade, doenças desse tipo, é falta de Deus, às vezes algumas pessoas ignorantemente falam isso. E é por isso que eu quero falar sobre Elias hoje. Porque Elias era um homem que tinha infinita intimidade com Deus. Eu digo infinita porque era uma intimidade. Eu acho que nenhum humano hoje em dia é possível que tenha a intimidade que Elias tinha com Deus. Afinal, Elias falou para o rei Acabe que haveria de vir um tempo em que existiria grande escassez, que não iria chover. E segundo a sua palavra aconteceu. O rei Acabe era o rei daquela época, era casado com Jezabel, que a rainha era totalmente entregue à idolatria, aos reis pagãos daquela época. E enfim, após essa profecia, esta palavra de Elias, ela mandou matar todos os profetas que adoravam ao Deus vivo, ao Deus de Israel.
Passou um tempo e houve um confronto entre os profetas dos deuses pagãos e Elias. E era bem simples. O propósito daquele confronto é que Elias iria montar um holocausto, iria colocar uma oferta ali. O primeiro Deus que mandasse fogo do céu e consumisse ali aquele altar era o Deus vivo. E enfim, começou o confronto. Elias deixou para que os profetas de Baal e outros deuses clamassem primeiro. E eles começaram a clamar, 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 clamar. Passavam horas, tempos e nada de nada acontecer. Por fim, resumidamente, não aconteceu nada. E após a oração de Elias, caiu fogo do céu e consumiu ali o holocausto. E ficou provado então que só havia um Deus vivo, que só havia um Deus todo-poderoso, é o Deus de Israel, que até hoje ele faz coisas grandiosas em nossas vidas. Enfim, e após isso Elias matou à espada todos aqueles profetas de Baal. Matou todos, todos. Passado isto, o rei Acabe foi e contou para Jezabel. Então Jezabel manda um recado para Elias. Fala que até tal hora do próximo dia, se ele não estiver morto, que os deuses dela podem fazer tudo de ruim que existe com ela. Então Elias tem uma reação, sabe, totalmente inesperada, porque imagine só um homem que falou que não iria chover e não choveu. Um homem que tinha total liberdade para com Deus, para falar com Deus, fugiu. Então Deus manda um anjo para o visitar e o anjo tenta falar com ele, sabe? Manda ele comer. Você vê que ele não estava comendo porque a própria palavra fala que o anjo trouxe algo para ele comer e manda ele comer, porque a caminhada dele era longa. Ou seja, ele não estava comendo direito. E se refugiou dentro de uma caverna. E dentro dessa caverna, ele começou a demonstrar sintomas mais fortes de depressão. Porque ele ficou triste, ele ficou com medo, ele ficou frustrado. Eu tenho me sentido muito frustrado nesses últimos tempos. E esses sentimentos ruins invadiram o ser dele, e ele se refugiou dentro daquela caverna e ele não queria mais sair de lá, ele não queria comer, ele só queria dormir, ele não queria mais viver. Se ele estava dentro da caverna, ele não queria viver. Se ele estava refugiado, é como hoje. Às vezes a gente fica dentro do nosso quarto o dia inteiro, fica deitado na nossa cama, não quer comer, não quer ver ninguém, não quer falar com ninguém, só quer ficar ali deitado, olhando para o teto. Quantas vezes eu me peguei assim e me pego até hoje? Então ele foi um homem que viveu um estágio de depressão tão grande que ele chegou a pedir a morte para Deus. Ele falou, chega, eu não quero mais viver isso. Não quero mais viver assim. E Deus o visitou, mandou o anjo. E foi tão difícil para ele. Talvez ele tenha até pensado que o tempo dele havia acabado, que aqueles seriam os últimos dias dele. Mas Deus fala a ele que haviam coisas a ser feitas ainda. Elias havia de ungir 2 reis ainda. E havia de ungir o seu sucessor, Eliseu. Ou seja, haviam coisas para ser feitas ainda. O ministério dele não acabara ali. E trazendo isso para os nossos dias de hoje, a depressão não é o seu fim. O suicídio não deve ser o seu fim. Você necessita lutar contra isso. Primeiramente, essas palavras são para mim. Eu necessito lutar contra isso. Afinal, eu tenho certeza, eu tenho plena convicção de que eu ainda tenho coisas a ser feitas nessa terra. Eu quero ver a minha filha crescer. Nos momentos ruins eu acabo até esquecendo dela. Nos momentos de aflição, sabe? Quando a ansiedade, a depressão, a tristeza, a desesperança toma conta do meu coração, eu acabo esquecendo até da minha própria filha. E isso é uma coisa tão forte. A psicóloga me falou uns dias atrás
Quem nunca passou por isso não tem como entender. E eu entendo isso. Afinal, só quem vive passa. Essa é clássica. Essa é uma frase bem clássica. A gente geralmente usa isso muitas vezes em nossas vidas, né? Mas no final nunca conseguimos nos colocar no lugar do próximo. A maioria das vezes não conseguimos. Mas quem já passou pelo que a gente está passando, ele consegue se colocar no nosso lugar, ele sabe do que a gente está falando. Então, irmão, essas doenças não são falta de Deus. Agora, para você que está passando por esse momento, caminha, fica firme, não para. Eu tenho certeza que você tem alguém para se apoiar. Sempre temos Deus, Deus em primeiro lugar. Coloca a sua fé nele. Coloca a sua esperança em Deus o Pai. Ele é vivo. Ontem eu tive um dia muito ruim. Eu acordei mal, sabe? Meu corpo pesado, sem vontade de fazer nada. Uma tristeza enorme, uma coisa ruim dentro de mim. Passei o dia mal, com dor de cabeça, vontade de vomitar. Meu corpo parecia que eu tinha apanhado. Quando foi à noite, eu fui para a igreja, mas, sabe, eu ouvi a palavra, mas sei lá. E quando eu cheguei do culto, passou um tempo, comecei a ouvir alguns louvores, e sabe, Deus me visitou, limpou por dentro de mim. Tudo aquilo que estava ali me afligindo saiu do nada, e eu fiquei em paz. A alegria veio, fiquei tranquilo, meu coração ficou leve, meu corpo ficou leve. Quando você estiver mal, coloca um hino, coloca um louvor. Tem um louvor que toca muito no meu coração, é do Morada. Tem um louvor também da Lume Elpidio, eu vou deixar escrito aqui o nome deles, que toca muito no meu coração. Nesses momentos ruins eu costumo ouvi-los para me acalmar, para Deus me visitar. Ora, ora ao teu Pai, ora a Deus. Pede ajuda para um familiar teu, para um amigo. E eu sei que o Senhor pode te ajudar a sair disso. Pode limpar esse sentimento ruim, esse peso que está dentro da tua alma. Para finalizar sobre Elias, ele saiu dali daquela caverna, foi, ungiu os 2 reis, profetizou mais algumas coisas, ele ungiu o seu sucessor, Eliseu, e Deus o libertou também daquele sentimento mal, daquela presença ruim que estava o afligindo. O Senhor o libertou. E sabe o que é interessante? Lembra que eu tinha lhe dito que a intimidade dele para com Deus era tão grande que ele foi um dos homens que não experimentou a morte. Lembra que ele pediu a morte para Deus? Mas era tamanha intimidade que o Senhor não permitiu que ele visse a morte. Ele foi arrebatado, segundo a Bíblia diz. Ele foi levado ao céu num carro de fogo. Eu estou arrepiado aqui, glórias a Deus, aleluia. E assim, eu encerro mais esse vídeo. Agradeço por você ter assistido até aqui. A gente vai vencer. Em nome de Jesus.